tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Hoje é quinta-feira, dia 20 de outubro, e eu vim aqui dar mais uma videoaula para vocês. E na aula de hoje eu vou explicar o roteiro de atividades e vou explicar para vocês um pouco mais sobre substantivos. Nós aprendemos já sobre substantivo comum e substantivo próprio. O que são eles? Que substantivo comum é para seres em geral e substantivo próprio é um ser específico, como por exemplo o nome de pessoa, o nome da escola, o nome do nosso país, certo? Então aprendemos isso. E agora eu quero contar para vocês que além dos substantivos próprios e comuns, os substantivos têm aumentativo e diminutivo. Então, um substantivo, ele pode falar aumentando ou diminuindo. Um exemplo. Isto aqui, ó, na minha mão, é uma flor. Flor é um substantivo. Então, vou pegar aqui, ó, e colocar a flor. Então, como assim, tia Samara, diminutivo ou aumentativo? Vamos lá. Isto daqui é uma flor maior. Então, o aumentativo dessa flor maior é florzona. Aqui é uma flor e se eu for aumentar, falar ela no aumentativo, aumentando o tamanho da flor, eu vou colocar uma flor maior, eu vou chamar de florzona e isso é chamado de aumentativo. E eu também falei para vocês que existe o diminutivo. E o diminutivo é o que é menor. Então, eu vou diminuir, falar essa flor no diminutivo. Então, eu vou chamar ela de florzinha. Então, flor, substantivo. No aumentativo, ela vai ser chamada de florzona. E no diminutivo, ela vai ser chamada de florzinha. Então, quer dizer, tia Samara, que aumentativo é aumentar, falar o substantivo aumentando, como se eu estivesse aumentando o tamanho, e diminutivo, como se eu estivesse diminuindo o tamanho da flor? É. Então, aumentativo, aumentar o tamanho daquele objeto, e diminutivo, diminuir o tamanho daquele objeto na fala. Florzona, florzinha. E isso pode ser feito com todos os outros substantivos. Então, vamos lá e eu vou falar um pouco mais para vocês, tá bom? De acordo com o que eu coloquei lá no roteiro de atividades. As variações do substantivo para indicar aumento ou diminuição do seu tamanho, damos o nome de grau. Então, esse aqui é o grau. Aumentativo, diminutivo. Um exemplo, chuva é o grau normal. Então, chuva é o nome normal. Chuvinha. Chuvinha é o quê? De acordo com o que eu ensinei aqui para vocês? Isso mesmo, é diminutivo. E chuvarada. Chuvarada é o quê? Qual o grau dele? Aumentativo. Então, aumentamos e diminuímos o grau da chuva. Chuvinha e chuvarada. Em geral, para formar o diminutivo, usamos terminações como. Então, nós não vamos usar sozinha, por exemplo, no florzinha que eu acabei de falar com vocês. Nós vamos usar o inho, por exemplo, menininho. Podemos usar ozinho, por exemplo, animalzinho. Também podemos usar ito, como cabrito. Eto, como livreto. Podemos usar ote como meninote, ico como burrico. Podemos usar ebre como casebre e podemos usar ejo como animalejo. Então, essas terminações, esses finalzinhos dessas palavras podem ser usados para o grau no diminutivo, entenderam? E no aumentativo, como que nós podemos usar essas terminações para a gente aumentar o grau da palavra? Nós podemos usar o ão, por exemplo, latão. Podemos usar o ona como criançona. Podemos usar o
O arão para formar, por exemplo, casarão, que é uma casa grande. Podemos usar o aço, por exemplo, ricaço. Podemos usar o alha, por exemplo, muralha, que é um muro grande. Podemos usar o irão, por exemplo, vozeirão. E podemos usar o ásio para formar copázio. Então, essas são as palavras que nós vamos usar para fazer o diminutivo e o aumentativo. Hoje também no nosso roteiro de atividades, nós vamos aprender a usar o S ou o Z. Então, vamos lá. Preste bem atenção quando nós vamos usar a letrinha S de Samara, ok? Prestem atenção. Nas palavras
adjetivo tem graus. Leia. Era uma vez, numa aldeia pequena, uma meninazinha mimosa como uma flor. Para indicar o tamanho menor em relação ao tamanho normal, os substantivos aparecem com a sua parte final modificada. Assim, para indicar o tamanho menor, ou seja, o diminutivo, a terminação mais usada é inho e inha. Para indicar um tamanho maior, ou seja, o aumentativo, as terminações mais usadas são ão e ona. Ali estava a avó, com a touca bem afundada na cabeça e uma aparência esquisitona. Veja, era uma vez uma menina, grau normal. Era uma vez uma menininha ou meninazinha, grau diminutivo. Era uma vez uma meninona, grau aumentativo, de acordo com o que nós aprendemos. Número 1. Copie do texto outras palavras que apareçam no grau diminutivo. Lembrando que diminutivo é o menor. Número 2. Complete o quadro. Normal, diminutivo e aumentativo. Então, a tia deu aí algumas opções em cada quadro para vocês colocarem o normal, diminutivo ou aumentativo. Bolo, vocês vão colocar o diminutivo e o aumentativo. Casarão, vocês vão colocar o diminutivo e o normal. Pulinho, vocês vão colocar o normal e o aumentativo. E presente, vocês vão colocar o diminutivo e o aumentativo. Página 167. Atenção! Nem sempre as terminações inho, inha e ão e ona trazem a ideia de tamanho. Pode demonstrar afeto, carinho e emoção no que queremos dizer. Exemplo, ela é uma companheirona. Número 3. Ligue as frases às imagens de acordo com o sentido delas. Siga o exemplo. Então, a tia deu um exemplo aí, ó. O passarinho está ali. Então, o passarinho está ali indica afetividade, não o tamanho do passarinho. E você vai fazer isso com as outras questões. Foi mesmo jogão? Escreva no caderninho de capa azul. Minha mãe é muito bonita. Levei um susto quando o jacaré abriu o bocão. Então, você vai colocar aí se é de tamanho, o aumentativo ou diminutivo, ou se é afetividade, tá bom? Página 168 e agora nós vamos usar o S ou Z. Vamos cantar a canção do Chapeuzinho e completar com as palavras que faltam? Vamos lá? Chapeuzinho. Pela estrada fora eu vou, bem sozinha. Sozinha com S ou com Z? Levar esses doces para a vovozinha. Vovozinha é com S ou com Z? Ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo mal passeia aqui por perto. Deserto é com S ou com Z? Mas à tardinha, ao sol poente, junto à mamãezinha dormirei contente. E mamãezinha é com S ou com Z? Leia em voz alta e observe as palavras vovozinha, deserto, mamãezinha e casa. Na nossa língua, há palavras que possuem letras diferentes para o mesmo som. Observe que as letras S e a letra Z nessas palavras possuem o mesmo som. Exemplo, vovozinha, letra Z, som de Z. Deserto, letra S, som de Z. Página 169. Para saber se a palavra é escrita com S ou Z, observe as outras palavras de mesma origem. Pesquisa, pesquisador, pesquisado. E Z, atualizar, atualizado, atualização, atualizador. Então, do que vem a palavra? É com S ou com Z? Então, você vai colocando as palavras da letrinha de acordo com a origem da palavra. As palavras que indicam o lugar onde alguém nasceu se escrevem com S. Exemplo, Brasil, brasileira, Inglaterra, inglesa.
Holanda, holandesa, China, chinesa. Japão, nacionalidade é japonesa. O país Portugal, nacionalidade é portuguesa. Página 170, última página, complete as palavras usando S ou Z. Então, cãozinho, roseira, cozinhava, Brasil, buzinava, camponesa. Você vai completar aí com a letrinha S ou Z, lembrando de tudo que a tia já explicou para vocês. Número 3, escreva na coluna direita palavras que têm a mesma origem que as palavras presentes na coluna da esquerda. Então, casa. Qual é a origem da palavra casa? Qual é uma palavra com a mesma origem da palavra casa? E pesado, e pesquisa, aviso, chinesa, camiseta. Então, vocês vão colocar palavras de mesma origem. Número 4, agora responda. Você escreveu as palavras acima com S ou com Z? Então, essa é a atividade de hoje de português. Espero que vocês tenham entendido tudo. Se não entenderam, se ficou alguma dúvida, anota, porque mais tarde eu volto para a nossa aula no Meet para explicar para vocês, tá bom? Um grande beijo, tchau!